agora o programa Para Quem Você Tira o Chapéu, com Karina Café. Por favor, Karina. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Uma grande honra estar aqui que você está presente hoje no nosso programa, vai abrilhantar pelo seu trabalho, pela sua exposição e pela sua beleza. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui no Web News, fazendo isso que eu acredito muito que vai ser muito emocionante. É importante, antes de iniciarmos efetivamente, inclusive, já vou começar pelo início, né? Ficou até redundante, mas é isso mesmo. Karina, a gente estava conversando fora dos bastidores, mas como é que é a dinâmica do chapéu? Os chapéus que você for tirar, acredito que vai tirar, né? Vamos ver, é ela que vai definir, você pode pegar o chapéu, já ler o nome e, consequentemente, ou que quiser fazer um certo drama, fica à vontade, o espaço todo é seu. E os que, eventualmente, você não tirar, você pega, olha, depois, volta e a gente deixa para o final. E no final vai ter emoção. Eu sempre digo que o programa, para que você tira o chapéu, além da parte prática que tem, da exposição, dos temas que a Karina vai abordar, inclusive pré-candidata, ela vai, inclusive, fazer uma breve exposição da sua trajetória antes de iniciarmos. Tem a emoção também trabalha muito nesse programa, né? Vários entrevistados nossos têm chorado demais, é verdade, justamente pela emoção. Mas, enfim, a dinâmica é esta como é que a gente vai seguir. E, por gentileza, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, no sentido, você como assistente social, tem um trabalho social voltado desde Lagoa, você tem uma experiência, um know-how muito grande nesse sentido, como pré-vereadora, tem algumas bandeiras, eu gostaria que você fizesse uma breve exposição para o público de Palmas estar ali acompanhando e entendendo um pouco mais. Bom dia a todos de Palmas. Meu nome é Karina Café, tenho 45 anos, sou esposa do secretário de Agricultura, Jaime Café de Sá, sou mãe da Vitória, da Júlia e da Letícia, sou vó do Davi e sou assistente social de formação. Me formei em serviço social por amar ao próximo. E cuidar, o serviço social, ele cuida das pessoas mais vulneráveis, né? E eu, Marcelo, sou apaixonada no meu trabalho. Fui primeira-dama muito nova em Lagoa da Confusão, aos 23 anos. E nós tivemos 2 mandatos lá naquela cidade, a gente tem muita gratidão por todos de Lagoa. E, na época, a gente veio para Palmas, o Café foi convidado para ser secretário de Agricultura do Estado, e nós viemos juntos. E ali eu pude trabalhar nas setas, como diretora de Segurança Alimentar. Depois eu pude ir para o município, na Secretaria de Saúde. Eu trabalhei lá no postinho da 1304, como assistente social. Aí eu fui convidada para ser diretora de Proteção Especial. Foi um trabalho que marcou muito a minha vida, porque era onde tinha aquelas crianças dos abrigos, Marcelo. Sim. Aquelas crianças que, em situações de vulnerabilidade, né, a justiça tirava dos pais, e eles iam para aquele abrigo ali, e muitas vezes eu chegava lá, eles queriam somente um abraço, sabe? Eles não tinham carinho. E aquele trabalho marcou muito a minha vida. Depois eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado. E, para mim, de todos os trabalhos que eu fiz, foi o que mais marcou a minha vida. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando lá com o Opera Tocantins, que é um programa do nosso governador Wanderlei Barbosa, que eu falo. É o melhor programa do governo do Estado. É sobre as cirurgias eletivas. E eu, como assistente social, trabalhei ali com aquelas famílias. Ano passado, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, realizaram mais de 18 mil cirurgias. A gente trabalhou com aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado essa oportunidade, de ter conhecido tanta gente boa em Palmas e com o Opera Tocantins. E eu quero muito parabenizar a Secretaria de Saúde do Estado, o Governo do Estado, por esse programa que levou benefício, principalmente na área da saúde, para tantas famílias. Ótima a sua apresentação. Para quem não te conhece, agora vai ficar realmente sabendo da sua trajetória mais a fundo, e o público também agora, os que já te conhecem, os que não te conhecem vão conhecer a partir de agora, vão querer saber para quem você tira ou não tira o chapéu. Vamos lá, né? Karina, o espaço aqui é seu, então fique à vontade. Posso começar de qualquer? De qualquer lado. Vou começar pelo início, né? Pelo primeiro chapéu. Deixa eu ver se é polêmico ou não. Não sei, eu acho que não. Enfim, você que tem que falar. Você falou que esse programa a gente se emociona, né? E eu já comecei me emocionando. Eu tiro o chapéu para o idoso.
Eu tenho uma mãe de 86 anos, inclusive está na minha casa, e o idoso ele tem a sua trajetória de vida. E, infelizmente, muitos idosos são esquecidos. No final da vida, tem muitos que não é convidado nem sequer para um aniversário. E ele construiu a tua história, ele criou filhos, né? E eu vou falar do idoso em nome da minha mãe, né? A minha mãe, ela tem 86 anos, é uma mulher que criou 9 filhos. Eu sou a filha caçula. E minha mãe, ela é um exemplo de pessoa, e ela luta muito cada dia, mesmo com 86 anos, ela tem muitas doenças, mas ela trabalha, ela é costureira, Marcelo. Até hoje ela costura para a bisnetinha dela, né? E o idoso ele tem que ser cuidado. Chega um momento que a gente tem que cuidar dos nossos idosos. E eu vejo que nós podemos fazer políticas públicas voltadas para o idoso, para que ele tenha um entretenimento, né? Que ele participe da vida social, porque é inadmissível que um filho coloque um pai num centro de convivência para o idoso, né? Numa casa de acolhimento para o idoso. Nós temos que cuidar e fazer políticas públicas para que os idosos se sentam vivos, né? Porque eles já têm a história de vida dele, a trajetória de vida deles, o sofrimento que eles já passaram, e eles merecem ser muito felizes. Eu tiro o chapéu para os idosos, em nome da minha mãe e de todos os idosos de Palmas e do Brasil. Vocês merecem muito. Os filhos têm que dar amor para seus pais, para os avós. A gente precisa cuidar dos nossos idosos. E eu sonho muito em ver mais políticas públicas para as pessoas da terceira idade. Eu tiro o chapéu, sim, para os idosos. Queria compactuar com você, se fosse eu para tirar o chapéu, mas no caso é ela, realmente a questão do idoso ela é fundamental, você como pré-candidata a vereadora enfatizando essa questão. E uma coisa muito bonita que eu achei que você colocou, eu também compactuo disso, a questão dos pais. Né? Com a idade, os pais ficam vulneráveis, é normal, a idade, né? O tempo desgasta. E, nesse sentido, os filhos têm que ter atenção. Inclusive, amigo, tem muitos idosos que têm depressão. Eles têm depressão, porque eles se sentem sozinhos. Né? E, lá em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, eu vi uma vez uma creche para o idoso. E eu procurei saber, como assistente social, como que é essa creche para o idoso. Porque, muitas vezes, os filhos eles precisam trabalhar, eles têm a vida deles. Aquela creche é um centro de convivência que eles deixam os filhos, o pai lá, o idoso lá, vai para o trabalho, volta e leva para casa no horário à noite. Né? Eles passam um dia lá fazendo um trabalho, convivendo com os outros idosos, fazendo artesanatos. E eu gostaria muito de ver isso acontecer aqui em Palmas, viu, para os nossos idosos. Por quê? Né? Perfeito. Então, tira o chapéu para os idosos. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Vamos lá. Então, vamos para o próximo. Para esse. Vamos lá. Nossa. Esse tema é... Bom, não sei se é polêmico, o que você acha? Não é polêmico, é lindo esse tema. Muito lindo. Eu tiro, sim, o chapéu para Palmas, nossa jovem capital do Brasil, a mais nova. Né? Palmas é uma cidade muito acolhedora, de pessoas muito trabalhadoras do bem, que nos acolheu muito bem. Palmas hoje é minha cidade, eu sou apaixonada nessa capital tão linda e nas pessoas dessa cidade. Palmas é a melhor capital do Brasil, é a capital mais linda e que me acolheu e acolheu minha família muito bem. Eu quero ver essa Palmas cada vez melhor. Eu tiro o chapéu para Palmas, nossa capital. Ela tira também o chapéu para Palmas. É a capital mais nova, né? É a mais jovem do país. E aqui tem pessoas de todo o país, né? Muitas pessoas que vieram para Palmas por uma oportunidade de trabalho. E aqui construíram a sua família. E Palmas é lindo, Palmas é acolhedora, Palmas é uma capital turística também, né? E eu só parabenizo aí por Palmas ter tantas pessoas trabalhadoras e do bem. Essa capital é linda e eu sou apaixonada em Palmas. É a minha cidade. O que está faltando para Palmas ficar 10? Eu digo porque nada é perfeito, né? Nem o DNA é perfeito, é 99,9. Mas, brincadeiras à parte, o que você acha que está faltando para Palmas ficar nota 10? Eu, como assistente social, estando perto das pessoas de situações mais vulneráveis, eu vejo que nós temos que ter mais habitação aqui para Palmas. Tem muitas pessoas ainda que não têm uma moradia. Então, criar projetos e programas, buscar no governo federal que a gente consiga mais habitação para as pessoas. Também, eu sou da saúde, né? Eu acredito muito que a gente também tem que melhorar. O SUS é lindo, eu sou apaixonada no SUS, mas a gente precisa muito. Eu vejo que o hospital
da nossa capital, ele tem que ser construído. Próximo prefeito ou prefeita tem que colocar esse hospital no coração, porque o HGP, Marcelo, ele é lotado o tempo todo, porque quebrou um dedo, está lá é transferido para o HGP. Então, o próximo gestor, ele precisa muito colocar no seu plano de governo e concluir o próximo Hospital de Palmas. Vamos continuar. Quer tomar uma água? Fica à vontade. Aqui estamos tranquilos. Vamos lá. Vamos ver. É um tema... Não tira o chapéu. Depois eu vou explicar o porquê. Sim, claro. Tá? Não tira o chapéu. Para o final. É um tema, diga-se de passagem, muito... Não mais do que polêmico. Ele parece enraizado na sociedade. E a gente tem que lutar muito ainda para mudar essa realidade. É inadmissível que no século XXI, né, no ano de 2024, ainda exista isso. Não concordo. Perfeito. Por favor, cara. Nossa, tiro muito o chapéu. Tiro muito o chapéu. Se era polêmico, mas você já não. Você já está entregando assim. Não, isso aqui foi uma pessoa que Deus colocou na vida de nós tocantinenses para melhorar a vida das pessoas. Eu tiro o chapéu para o nosso governador Wanderley Barbosa. Ele é minha inspiração como político, viu? Esse homem, ele veio para fazer uma transformação no nosso estado do Tocantins. Wanderley Barbosa, como é chamado de curraleiro. Wanderley, o governador, ele é muito acessível. Ele passa o número dele para todo mundo, o contato com as pessoas. É emocionante quando você está no lugar, as pessoas veem no governador Wanderley uma esperança. E ele tem feito um trabalho no estado do Tocantins que vai ficar na história. Esses dias eu falei para ele, que pena, não podia acabar, né? Porque o senhor tem transformado a vida das pessoas. Porque um mandato, a política, não é para fazer benefício para a gente. O mandato, a política, você tem que pensar que você está trabalhando para o cidadão. E o governador Wanderley vem fazendo um trabalho em todas as áreas de excelência. Governador, eu tiro o chapéu para você sempre, o senhor é minha inspiração como política, que Deus abençoe o senhor, que o senhor tenha cada vez mais essa vontade de trabalhar tanto pelo nosso Estado. O governador ele anda nos 4 cantos do Estado, Marcelo. Ele não tem preguiça. O governador ele veio para transformar o Estado de Tocantins e transformar a vida das pessoas. Eu tiro o chapéu para o governador Wanderley Barbosa. Esses dias, até numa entrevista com o governador, eu até falei, governador, o senhor não tem dia assim, de trabalho, de segunda a segunda. Ele falou, não, a gente gosta do povo, a gente quer estar com o povo, então... E, de fato, porque se você observar, de segunda a domingo, ele está em alguma ação. Ele não para e nem deixa os secretários dele parar. Ele cobra 24 horas e ele quer resultado, e ele está certo. Quando a pessoa gosta de gente, ele faz um bom trabalho. E o governador ele vai ficar na história como governador do Estado. Ele tem transformado não só as cidades, não só com obras, mas transformado a vida das pessoas, que é o mais importante, né? Eu tiro o chapéu para o meu governador, sim. Sem dúvida. Mais uma questão alusiva à questão do governador, que você está mencionando, inclusive. O governador é um dos governadores mais bem avaliados no país, né? E já está na história e vai ficar para a história, talvez tem o Siqueira, claro, pela questão, mas dos demais governadores, provavelmente o governador Wanderley vai ficar na história, se ele não se candidatar de novo ao governo, mas porque você acabou de falar, né? Por que o mandato tem que acabar? Ele pode daqui, de repente, sei lá, X anos... Né? Não, ele vai ficar na história. O governador ele transformou a vida das pessoas. Ele é humilde como nós. O governador ele gosta do abraço, ele gosta do contato. Ele é um cara que foi Deus que colocou aqui foi um homem que Deus colocou aqui na Terra para fazer esse belo trabalho aqui no estado de Tocantins, transformando principalmente a vida das pessoas. Porque um político ele precisa gostar de gente e o governador gosta. Ele está transformando a vida das pessoas, Marcelo. Eu tiro o chapéu para o meu governador e eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse governo, né? Ter feito parte desse governo. Eu falo da saúde quando eu te falo que o ano passado foram realizadas quase 19 mil cirurgias eletivas, e ele determinou ao secretário de saúde, tem que realizar, porque um governo ele é para fazer isso mesmo, para trabalhar em prol da população. Então, a Karina tira o chapéu para o governador. Inclusive, a gente estava falando há pouco com relação às ações do governador no dia a dia. O portal Econews nós lançamos há 1 mês e meio atrás, que já virou sucesso total, que é a Semana do Governador, justamente elencando as ações do governo. E ali eu consigo também, independente da questão editorial, acompanhar de forma mais precisa. E quem quiser acompanhar também a Semana do Governador, é só todo sábado no portal Econews, Semana do Governador, com todas as ações
do mesmo no Estado. Perfeito. Então, mais um chapéu tirado pela Karina. Vamos lá. Por favor, próximo. O que você... Outro tema importante, aí você tira ou não tira o chapéu? Eu tiro. Eu tiro o chapéu para a saúde. Eu tiro o chapéu para o SUS. Eu sou apaixonada no SUS. Sei que tem que melhorar muito, mas o governo do Estado tem feito uma transformação na saúde do Estado. E quando transforma a saúde, transforma a vida das pessoas. Porque sem saúde, nós não temos nada. Quando a pessoa não está saudável, ela não tem uma convivência familiar legal, ela não tem como trabalhar para sustentar seus filhos, ela... às vezes dá depressão, e tinha muitas pessoas sem esperança de uma cirurgia. E o governo do Estado ele tem transformado a saúde. Sei que tem que melhorar muito, Marcelo. Quando eu falo que o próximo prefeito ou prefeita tem que construir o hospital municipal, é para desafogar o HGP. O HGP é o melhor hospital do Estado. Os melhores profissionais estão dentro do HGP. Só que o gestor municipal ele precisa fazer esse compromisso para ajudar o governo do Estado, porque o HGP ele não atende só o Tocantins, ele atende também as cidades circunvizinhas, os estados circunvizinhos. Os 5 estados circunvizinhos é o HGP que atende. Então, eu tiro o chapéu para a saúde, eu tiro o chapéu para o HGP, eu tiro o chapéu para o Hospital Dona Regina, eu tiro o chapéu para todos os profissionais da saúde, porque sem saúde nós não somos nada. E o governo do Estado ele tem feito a parte dele, né, como gestor. Precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar muito. E eu, hoje, como pré-candidata a vereadora, pode ter certeza que eu vou cobrar muito esse hospital municipal. É inadmissível que, na fila do SUS, uma pessoa fique 5 anos para fazer uma ressonância no município. É inadmissível. Então, assim, eu tiro o chapéu para a saúde, precisamos melhorar, mas a saúde é minha paixão. Eu, como assistente social, foi o lugar que eu trabalhei, que eu mais me identifiquei. Porque lá, a saúde, a gente consegue transformar a vida da pessoa. Karina, como transformar? Transformando, dando o que ela merece, que é um atendimento digno e fazendo o que a gente tem que fazer. Quando eu falo da moradia também, é porque é muito bom ter em casa. Mas, se você não ter saúde, a gente não tem nada. Então, eu tiro o chapéu e eu sou apaixonada. E sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade, olha a chorona, de trabalhar na Secretaria de Saúde. Porque lá eu consegui, através do meu trabalho, né, fazer um trabalho que beneficiou principalmente as pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que realmente precisam de uma mão, de uma saúde melhor. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade, Marcelo. Isso aqui é a minha paixão. E, de fato, a questão saúde, se a gente não tiver saúde, a gente não faz nada, né? Não faz. Não faz. Como que você vai cuidar de um filho se você está doente? Né? Como que você vai trabalhar fora se você está doente? Então, a gente tem que dar o que a população merece, uma saúde digna, porque é direito. É um direito, a gente paga imposto. Então, a gente precisa melhorar cada vez mais a saúde. E eu sou apaixonada nesse tema. Sou muito grata a Deus, de novo eu falo, porque na saúde eu me encontrei. Eu tiro o chapéu para a saúde. Ou seja, saúde é vida, né, Karina? Demais. Se você não tem, como é que você vai ter uma vida digna, né? Se você está doente. E eu estou chorona. Estamos causando emoção aqui. De novo, eu falei, no programa para quem tira o chapéu, essa questão da emoção, né? Porque são temas, além de, como eu já disse no início, além dos temas práticos, tem os temas realmente que tocam no coração, né? Vamos lá, eu vou aqui agora. Vou por aqui. Peraí, aqui já mostrou. Opa! É um tema que tem relação familiar, né? Com certeza eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu, sim. E eu sou incentivadora, né? Eu tiro o chapéu para a agricultura familiar, do pequeno. Porque o café já é o 4º governo que ele é secretário de Agricultura, Marcelo. Você sabia? Depois eu falo do café, porque você que tem que falar. Ele é o 4º governo que ele é o secretário de Agricultura. Eu vejo de perto o quanto ele luta e o quanto ele busca melhoria para a agricultura. O café ele é apaixonado. É a 2ª família dele, é a Secretaria de Agricultura do Estado. E o nosso Estado ele é do agro. Quem seríamos nós se nós não tivéssemos uma agricultura tão forte como no Estado do Tocantins? Quando eu casei com o café, Marcelo, o café ele plantava lavoura de arroz lá na Lagoa da Confusão, né? Já era uma lavoura grande. Mas é o pequeno agricultor que faz com que a comida chegue na mesa do grande. Então, eu acredito muito e vou lutar muito para a gente fazer políticas públicas voltadas para o pequeno
agricultor, para a agricultura familiar. Porque, às vezes, eles precisam do incentivo, né? Do incentivo para produzir mais. E esse incentivo com estradas melhores, né? Com projetos e programas, inclusive a FAET Senar faz um programa muito lindo com os pequenos agricultores. E eu incentivo muito e sou apoiadora da agricultura familiar, porque é no pequeno que chega a comida na mesa do grande. Eu tiro o chapéu. Inclusive, já aproveitando, Karina, o que exatamente na vereança pode ser feito para aperfeiçoar, tirando a questão de estrada que você falou, o que você pode colocar para os pequenos agricultores aqui de Palmas especificamente? Eu acredito muito que o incentivo, né, um incentivo em relação à água, eu não sabia. Eu subi lá em cima, na serra, tem famílias lá que não têm água. Eles não têm água, eles precisam de um poço artesiano. Então, às vezes, a prefeitura não tem condições, mas busca parceria do governo federal, né? Inclusive, o Davi, da ATS, ele esteve reunido essa semana com o CAFé, a Secretaria de Agricultura, com esses pequenos produtores. E programas e projetos, e também um financiamento, né? Tem a Fomento, que eles podem estar indo buscar um financiamento para poder ajudar a plantar hortaliças. A gente precisa buscar. E a gente se faz política com parceria, né? Na esfera municipal, esfera estadual e na esfera federal. E quando a gente se busca, a gente consegue, pode ter certeza disso. Dificuldade, todos nós temos, mas a gente precisa muito fortalecer o agro, e o pequeno também. O pequeno ele precisa ser fortalecido, porque é desanimador, às vezes, né? Não ter uma estrada. Com próprios tratores, eu lembro que, na época do café de 2014, o governo do Estado criou um programa chamado Terra Forte. Teve municípios que recebeu 7 tratores com implementos. A gente precisa buscar políticas públicas para incentivar o pequeno e apoiá-los, né? Perfeito. Então, mais um chapéu tirado, até pela relação. Apesar que a Karina, é importante destacar, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, já aproveitando essa questão desse chapéu. Você, como pré-candidata, dentro das suas bandeiras, as suas bandeiras são bandeiras muito fortes, contundentes, para a questão da agricultura familiar, a questão da saúde, a questão da própria, que tem a sua origem, da sua formação, da questão social, né? O político ele precisa trabalhar em um todo, para todas as classes, mas ele precisa olhar lá, para aquele lá da ponta, naquela situação mais vulnerável, melhorar a vida das pessoas. Como melhorar? Com projetos e programas, com educação melhor. A gente precisa muito. É através da educação, Marcelo, que se começa tudo. A gente precisa ter um ensino fundamental, que a criança sai dali e vai para o ensino médio, que ele consiga passar numa universidade federal. A gente precisa muito fortalecer a educação, porque não existe saúde sem educação, educação sem saúde. Mas é através da educação que a gente forma cidadãos do bem. Então, assim, como pré-candidata, eu vou defender não só a saúde, eu vou defender todas aquelas bandeiras que realmente beneficiem quem precisa, que é a pessoa lá da ponta. Eu sempre falo do pequeno, porque eu sou assistente social. Fiz essa faculdade por amar o próximo. Eu amo ajudar as pessoas. E como que você ajuda, Karina? Com o meu trabalho, fazendo um trabalho de excelência, fazendo um trabalho que contemple a pessoa lá da ponta. Porque quando você trabalha, você não pode trabalhar só por dinheiro, não. Você tem que trabalhar também por amor. E quando você consegue realizar um trabalho, que a pessoa chega em você, fala assim, muito obrigada. Porque a gente está lá, muitas vezes a pessoa, não, serviço público, tanto faz. Não, não é tanto faz. Você tem que se dedicar e trabalhar com amor e fazendo a diferença, com excelência, na vida das pessoas. É isso que eu penso, Marcelo. Não, perfeito. Inclusive, queria te parabenizar que você entrou num ponto nevrálgico, um ponto importante, a questão de fazer com amor o que você está pretendendo fazer com excelência. Com amor, que aí sai um trabalho excepcional. Quais são os primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem... Olha, meu pai, ele faleceu tem 5 anos. Eu não conheci na vida uma pessoa mais humilde que meu pai. E ele sempre falava assim para nós, filhos, primeiro a gente tem que ter humildade. Se você não é humilde, você não consegue fazer nada na vida das pessoas. E amar as pessoas, cuidar das pessoas. A gente nunca pode se colocar acima de ninguém. Todos somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos iguais. Então, assim, a gente não pode tratar com indiferença. Eu sou leonina. Eu gosto muito de abraçar. Eu gosto muito do carinho. Às vezes, a pessoa não está precisando de muita coisa. Ela só precisa de um abraço.
Principalmente, a gente tem que ser assim como ser humano, mas principalmente o político, ele precisa dar amor ao próximo. É isso. Vocês são, na sua família, né, parte de pai, mas vocês são quantos irmãos? Nós éramos 9, né? Minha mãe foi mãe de 9 filhos, eu sou a filha caçula. E eles lutaram muito para criar nós. A gente foi criado na fazenda, na roça mesmo, meu pai capinando, roçando, em cima do cavalo. E ele criou todos nós. Quando as minhas irmãs, meus irmãos, eles iam morar na casa dos outros. Eles sempre foram assim, babar, né? Como eu sou a caçula, minha mãe me teve com 41 anos, né? Meu pai comprou uma casa para minha mãe me levar para a cidade para estudar. Meu pai é a minha referência. Eu nunca passei por um momento tão difícil quando meu pai se foi. Assim, eu nunca senti tanta dor. Meu pai teve um acidente horrível com ele e com meu irmão, lá na Lagoa, 5 anos atrás, numa chocadeira. Quando eu falo de amor, eu falo de família. Meu irmão levou um choque e meu pai foi salvar. E aí, eles dois vieram a óbito. E, para mim, foi muito difícil, muito, muito difícil. Falar disso é muito difícil, mas hoje eu já consigo falar e lembrar só das coisas boas que nós vivemos juntos, né? Quando eu cheguei lá na Lagoa, que eu morava aqui e recebi essa notícia, eu precisava ir para lá. Minha mãe tinha 83 anos, eu precisava estar junto com a minha mãe. E, quando ela me viu, parece que chegou o porto seguro dela. Só que, naquele momento, Marcelo, a minha mãe foi a fortaleza de todos nós. Foi minha mãe que segurou todos os filhos aqui do lado dela e nos fortaleceu muito. Meu Deus, eu estou com vergonha da minha mãe. Só que minha mãe, ela tem muita fé em Deus, é uma mulher muito de fé. E o meu pai e meu irmão, eu tenho certeza que eles estão em um lugar bom e ele só deixou saudade, porque meu pai é o amor da minha vida. É isso. Inclusive, Marcelo, eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos que esteve comigo naquele momento, sabe? Eu me senti tão acolhida, tão amada. De verdade, eu nunca vi um velório como aquele na minha cidade, na Lagoa, né? Na cidade que eu morava. E eu me senti tão acolhida, e aí eu vejo que valeu a pena, sabe? Estar com muitas pessoas em momentos difíceis. Porque você conhece um verdadeiro amigo, não é na mesa tomando uma cerveja, não é nos momentos bons. Você sabe realmente quem é teu amigo nos momentos difíceis. E eu tive muitos amigos aqui de Palmas, que foi junto comigo naquele momento tão difícil, e muitos amigos da Lagoa da Confusão. E eu quero fazer hoje esse agradecimento a todos eles, porque eles, naquele momento, eles estiveram do meu lado, e eu só tenho a gratidão a Deus e desejar a todos eles que sejam muito felizes. Perfeito. É importante o registro, né, como você mesmo mencionou, para agradecimento ao pessoal, né, no final das contas, acaba sendo importante nesse sentido. E a gente, quando fala de família, né, de pai, de mãe, é o que você falou há poucos instantes atrás, questão pai, mãe, idoso, aí por consequência, por tabela, idoso, realmente é. É muito difícil, mas meu pai foi uma referência na minha vida, de verdade, como ser humano mesmo. E eu devo a ele e à minha mãe tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Minha mãe, 3 anos depois, teve um Covid, já que estamos falando. E minha mãe, ela ficou muito mal, ela quase queria entubar ela. E naquele momento, eu me senti tão acolhida por tantas pessoas, eu liguei para muita gente, me ajuda, salva a vida da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje, quando o médico ligou e falou assim, não, pode buscar sua mãe está boa. Eu falei, não, ela não está boa, eu tenho certeza que ela não está boa. Porque ela ia para o hospital, chegava lá, a saturação dela, ela ficava tranquila. O pulmão dela foi 70%, né, comprometido. Eu falei, doutor, eu não vou buscar minha mãe. Eu não vou buscar. Ele falou, vai. Aí eu comecei a chorar e contei a história do meu pai. E o médico falou assim, eu não vou, a sua mãe, ela vai ficar aqui, não é por você. Não é por ela. Ela vai ficar por você. Porque eu me emocionei quando isso. Eu falei, eu não estou preparada para perder a minha mãe. Já perdi meu pai e não estou preparada. E ele deixou ela ali. No outro dia, você acredita que ele mesmo me ligou e falou assim, se você tem como pagar uma UTI, alguma coisa assim, a sua mãe vai ter que ser entubada. Ela deu uma infecção, né? Está muito forte. E eu coloquei meu joelho no chão naquele momento e pedi para Deus, Senhor, não leva minha mãe, não tenho condições, nesse momento, de perder ela. E você sabia que ela está lá em casa hoje, com 86 anos, junto comigo? E eu sou muito grata a Deus, porque Deus é muito bom, gente. Busque a Deus em tudo que você faz, porque Deus, ele responde. E Deus, ele naquele momento daquele Covid da minha mãe, tenho certeza que Deus escutou meu clamor.
E hoje ela está lá em casa comigo, amigo. Ela está lá em casa comigo. Vai fazer 87 anos agora, em setembro. E ela é meu amor também. Nossa, minha mãe é minha referência. E como estávamos falando antes, no início, nos bastidores, e costurando ainda, Costurando, né? ela costura. Eu lembro que eu, mocinha lá na Lagoa, 12, 14 anos, a minha mãe, as roupas mais lindas eram as minhas, porque ela fazia questão. A minha mãe, ela é apaixonada em mim, assim, porque eu fui, não que ela me ama mais do que os outros irmãos, mas eu fui a caçula, e ela me conta, quando ela deu Covid, que ela saiu do Covid, tinha uma vez que a saturação dela baixava e eu ficava lá em cima dela, virando e tal. Ela, sai daqui, você está chata. Ela estava num momento que já estava me achando insuportável. Aí passamos por todo aquele momento, foi 27 dias internada, e ela ficou mais 3 meses comigo. Um dia ela me chamou no quarto. E ela falou assim, minha filha, eu quero te falar, eu quero agradecer a você por tudo, você é um anjo que Deus botou na minha vida. Se não fosse você, primeiro a Deus e depois você, eu não estaria aqui. E eu quero te confessar, quando eu engravidei de você, ela morava em Dueré, eu me escondia das pessoas, porque eu tinha 41 anos, e as pessoas falavam que eu estava velha, né? Já era nona filha, e eu estava velha. E graças a Deus que eu tive você, porque você é o anjo da minha vida e salvou minha vida. Ela fez esse depoimento. E eu sou muito grata a Deus por ter ela aqui comigo até hoje. E com fé em Deus, ela vai estar muitos anos ainda comigo, com a minha família e com meus irmãos. A parte mais difícil foi da Covid, né? E ela passou, porque ela tem um Deus que é um Deus que cura e um Deus do impossível, né, Marcelo? Sim. Amém. Mais um pouquinho de água? Sempre a água é... Karina, além de ser uma mulher voltada para a área social, com olhar ao próximo, como é que fala? Tem um coração de ouro, né, Karina? E quando se fala da família, então... Minha família é minha referência em tudo, né? Eles que me deram uma educação, um berço familiar. Eu sou muito apegada aos meus irmãos e ao meu pai. A mãe do café, ela é minha mãe. Assim, eu amo minha sogra. Ela é uma referência para mim também como mulher. Minha sogra, ela passou por um câncer e quando a gente recebeu a notícia, ela segurou nossa mão e nós chorando, eu e o café, e todo mundo desesperado, e ela se ajoelhou, eu lembro como se fosse hoje, numa terra perto de um pé de coqueiro, e pediu para Deus, e minha sogra está curada. Então, assim, a minha referência é minha família mesmo, minha família do meu marido. Eu sou muito grata a Deus por Deus ter me colocado o café na minha vida, né, meu esposo, e a família dele, porque eu não casei só com o café, eu casei com todos eles, e eles são minha família também. Ou seja, você tem 2 grandes famílias, uma por parte do café e a outra a natural, né? A família do café é a minha família, eles sempre estão nos apoiando em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Aquela mãe é tão orgulhosa de todos os filhos, mas o café, ela brilha os olhos. Nossa, ela fala com tanto orgulho. Quando ela teve câncer, ela só ia para Goiânia se fosse com café. Todas as vezes era, não, eu quero ir com café, é uma confiança muito grande, né? E a família do café são pessoas humildes e trabalhadoras que cresceram na vida. E eles tiveram, todos os filhos tiveram uma referência muito grande. Do meu sogro, que é um homem muito trabalhador, e a minha sogra, que é uma mão firme, o João Paraná. O café se refere ao pai com Paraná. Ele é conhecido lá no Pium, ele tem fazenda lá, como João Paraná. E meu sogro é muito trabalhador, muito honesto, e ele ensinou os filhos dele a trabalhar e ser honesto e ser humilde, né? Porque... eles são a referência para a gente. A família é a referência. O pai e a mãe, né? É o amor da vida da gente, é aquelas pessoas que Deus colocou na vida da gente para conviver dia a dia. E eu sou muito grata a Deus pela minha família e pela família do café, que é a minha família também. Só para complementar aqui, é só emoção, né? Tanta emoção. O João Paraná, eu tive o prazer já de conhecer, até entrevistá-lo já por coincidência. É uma pessoa assim boníssima, é um amor de pessoa, ingênuo no meu grau. Aí eu até brinquei com ele, falei, é de família, todo mundo é assim, né? Digo, né? Da família. E ele realmente é uma pessoa muito tranquila, no alto dos seus 77 anos. 77, já fala 8. Bom, mas enfim, independente da idade. Firme e forte, o homem do trabalho também, né? Sempre ali na lida. Meu sogro, ele não para. Quando ele, às vezes, vai vacinar, o café vai ajudar, eu vou te dizer que o café é 3 e o meu sogro é 10. Assim, ele é um homem muito forte. Seu João, ele é muito trabalhador, ele não para, hora nenhuma. E a referência dos meninos, dos filhos, é o meu sogro e minha sogra, porque são pessoas do bem, trabalhadoras, honestas e que também gostam muito de gente, né? São pessoas humildes.
Quando eu falo de humildade, eu não falo de ser humilde, né, de humildade mesmo, de não se achar melhor do que os outros, de dar a mão para o próximo na hora que precisa. Eu já vi na minha vida, Marcelo, o café fazer coisas assim para as pessoas que eu fico assim, que ser humano, Deus, muito obrigado por ter me presenteado com um marido tão bondoso, né? Porque a gente tem que ter amor no coração, e principalmente para o próximo. Assim, sobre um ponto que você falou aqui, desculpa que estender, mas acho que é importante colocar. A questão da humildade deveria ser, não é de um número bom de pessoas, mas deveria ser, porque se todos tivéssemos humildade, como a gente está citando alguns exemplos aqui, o mundo seria bem melhor. Com certeza. E eu falo de humildade também no serviço público. Quando uma pessoa procura um postinho de saúde, quando uma pessoa procura um hospital, ela já está muito vulnerável, porque ela está doente. Então, tem que ter aquele acolhimento, aquele carinho, aquela atenção, porque aí fortalece muito, né? Principalmente o paciente naquele momento. E o acolhimento, para mim, é tudo. Você ser acolhido num momento difícil, né? É muito bom. E vindo isso de você, Karina, como pré-candidata a vereadora, eu acho que é inspirador para outros candidatos que estão acompanhando e para o povo que está acompanhando esse nosso bate-papo hoje aqui, porque realmente, em especial em algumas áreas, saúde, questão de assistência social, tem que ter essa empatia, essa humildade adicional, vamos dizer assim, de compreender que o outro está bem vulnerável. Então, você tem que, de fato, estender a mão ali, né? Marcelo, no Opera Tocantins, como assistente social, às vezes a gente ligava, né? Olha, sua cirurgia vai ser dia tal. Tinha mães que falavam assim, eu não tenho o que deixar para o meu filho comer. É inadmissível, gente, que uma mãe não tenha o que deixar para os seus filhos. Entendeu? Então, um político, ele precisa olhar a vida das pessoas. Você não pode entrar na política só, eu quero ser um vereador, eu quero ser um deputado, eu quero ser um governador. Você tem que entrar na política para transformar a vida das pessoas. É por isso que eu tiro o chapéu para o governador Wanderlei Barbosa, e ele é minha inspiração como político. Porque o governador está, gente, com os grandes, mas também com os pequenos. Isso me inspira muito. Isso é humildade, né? Está com todos, né? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Foi tão assim... Foi bom, né? Aqui, só para contextualizar, esses dois aqui é o chapéus com emoção, tá? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Opa! Vai virar meme, vai virar meme. Ai, meu Deus. Karina, vamos então... Aqui, 3 opções aqui de chapéu. Tá, vamos tirar o último. Vamos lá no último. Bom, não sei se é polêmico ou não, né? Não é polêmico. Eu tiro o chapéu para o Eco News. Primeiro, eu quero agradecer muito ao convite, tá, Marcelo, por ter me dado a oportunidade de estar aqui, tirando o chapéu, né, nesse programa, nesse podcast. E eu quero muito te parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo no estado do Tocantins, levando a notícia em primeira mão, em primeira hora, para todos os nossos tocantinenses. E o Eco News é um site, um programa de responsabilidade. Você é jornalista? Porque o jornalismo tem muitas pessoas que não levam com seriedade, né? Tem muito fake news, e o teu trabalho é de excelência. Parabéns. Inclusive, eu tenho uma filha que faz faculdade de jornalismo e ela é apaixonada. Agora está em greve, né? A UFT. Mas eu admiro muito todos os jornalistas e todos que fazem com seriedade, né? E você tem minha admiração, tem o meu respeito, e eu tiro o chapéu para você. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada. Que Deus abençoe, que você cresça muito no estado do Tocantins, porque você é pessoa séria e faz teu programa com seriedade. Eu tiro o chapéu para você, para o programa, para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado pela deferência, Karina. E realmente nós procuramos imprimir um ritmo diferenciado, que isso resulta hoje na credibilidade, e eu sempre enfatizo, né? Sem viés políticos, olhando todos os lados, mostrando a informação, e o que o público quer saber é a informação. E aí o público toma a sua opinião com relação à situação A ou B. É isso mesmo, levar com seriedade. Eu sou muito contra o fake news, né? O fake news, ele detona com a vida da pessoa. A notícia é boa, às vezes... Eu tenho uma amiga que ela foi condenada pelas pessoas, porque os sites condenaram ela. E quando saiu essa situação dela, eu não vou citar nome, todo mundo publicava. No dia que saiu, que a justiça inocentou ela, eu acho que Karina, foi uma das únicas pessoas que postei nos sites, a notícia dos sites, a inocência dela, né? Ela não foi condenada, ela foi inocentada. Então, assim, a gente tem que fazer jornalismo com seriedade. E é por isso que eu tiro o chapéu para você e para toda a sua equipe. Quando eu vejo uma mulher ali atrás da câmera, amigo, eu já te parabenizo. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E eu te parabenizo por isso. O teu programa, o teu podcast é sério, é com seriedade. Eu creio muito
que vocês vão fazer muito sucesso ainda no estado do Tocantins. E eu torço por isso e vocês vão ter uma parceira. Você pode ter certeza disso. Parabéns a todos vocês, de verdade. Eu tiro o chapéu para todos vocês. Obrigada. E vamos continuar aqui. Vamos lá. Emoção. Com muita emoção? Sem emoção, com emoção? Uma emoção é natural sua, então. Social. Mas para isso aqui eu não tiro. Não tira, então? Não, Então vamos... não, para isso aqui eu não tiro. Eu vou deixar ele aí por enquanto, tá? Aqui pra... Vou deixar. É inadmissível, né? Que isso... Perfeito. Aqui, esse, né? esse aqui. Então, vamos lá. Também, Eu tiro o chapéu. Esse é interessante. Esse mas, é. enfim, você vai... Eu tiro o chapéu para a família. Né? O que seríamos de nós se nós não tivesse a família, né? Acabei de falar sobre a minha família, a família do café. Eu tiro o chapéu para a família. A família é a base. Como eu acabei de falar, é a base da vida de uma pessoa. Porque é através da família que vem a educação. E através da família é onde você vai tomar o seu destino. Como que você... se você não tiver o apoio e seus pais forem pessoas vulneráveis, né, aí você vai por um caminho ruim, vulnerável em situação às drogas, né, há tantas coisas que você pode caminhar para o caminho errado. Eu sempre falo para as minhas filhas, vocês têm dois caminhos, tem um certo e tem um errado. Tire de mim, do café, tudo que você acha que está certo. Agora, o que você acha que está errado, não tire, descarte isso aí. A família é a base de tudo. A base de tudo. Quando uma mãe fala, não vá por esse caminho, não siga, porque não vai dar errado. Eu falo com experiência própria, porque a gente já foi jovem, né, Marcelo? E quando a mãe fala, ela está falando por experiência. Você quer dizer, desculpa, mais jovem. Mais jovem. Fala por experiência própria. E a gente não quer que os filhos da gente passem por o que a gente passou, o que deu errado. Então, a família é a base de tudo. Sem família, não somos nada. Eu sou muito grata a Deus por ter tido a família, nascer no berço que eu nasci, com o pai, com a mãe, com meus irmãos, né, que são referência para mim, todos eles. E eu já falei, né, do meu pai, da minha mãe, são referência da família do café. A família é a base de tudo. Sem família não somos nada. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu chego num lugar vulnerável, que ali o filho não tem o amor de uma mãe, o amor de um pai. Eu sou muito grata a Deus por Deus ter me deixado de ter convivido com meu pai. Né? Meu pai, quando ele tinha 83 anos. E, através dele, eu vi muita coisa e segui muitos exemplos bons do meu pai. E sou grata a Deus por ter minha mãe. Família é a base de tudo. Sem famílias não somos nada. Precisamos fortalecer as famílias também. Um político ele pode fortalecer a família. Quando eu falo, às vezes eu falo de mulher. Quando eu falo da mulher, eu falo de família. Eu não sou feminista, não. Eu falo da mulher, porque a mulher é um coração de uma casa. A mulher, ela é o pulmão de uma casa, porque ela é mãe, ela trabalha fora, ela cuida da família. A mulher ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E a família é a base de tudo. Eu tiro o chapéu para a família. Perfeito. Tá? A gente tira o chapéu para a família, que é um tema importante. Eu queria até fazer uma colocação aqui, eu não sei se é fora de contexto, mas eu acho que tem a ver com a família, que tem tudo a ver. A mulher, vocês mulheres, vocês, claro, o homem e a mulher tem que ser equivalentes, mas eu quero dizer o seguinte, a mulher ela aguenta a bronca sozinha, né, muitas vezes, né? No contexto filhos, e eu queria só fazer um registro aqui, tem muito homem aqui, vou usar uma palavra aqui elegante para manter o nível, que deveriam honrar os filhos, né, e não deixar as mães ao léu. Né? E a mulher, mesmo nesse sentido, ela consegue se superar. Queria parabenizar vocês, mulheres, nesse sentido, que esses homens teria que ter leis contra esses homens aí para pressionar, porque a quantidade de homens que fazem esse tipo de coisa equivocada é muito grande. Marcelo, como assistente social, eu já vi muita coisa. Inclusive, no Opera Tocantins, muitas mulheres foram deixadas, por estar passando um momento difícil, né, de saúde, elas foram abandonadas. E ela foi o pai e a mãe daquela casa. É inadmissível isso, gente. Outra coisa, muitas mulheres ainda são violentadas. E no século XXI, isso aí tem que ter uma lei, tem a Maria da Penha, né? Mas tem que ser firme. Às vezes a mulher ela quer ter uma medida protetiva para não chegar muito próximo. Mas ela aterroriza tanto a cabeça dela que tem muitas mulheres que entram em depressão. Então, é inadmissível a violência, esses homens que abandonam a mulher num ato de dificuldade. A mulher e o homem, eles têm que andar
um ao lado do outro. Tem uma frase que, de vez em quando, eu escuto ela e na hora eu falo, porque eu sou muito direta. Quando está o café junto comigo, e as pessoas me conhecem, no primeiro momento, eles falam, é assim mesmo, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E eu, na hora, eu falo, atrás não. Só se for para mim estar empurrando, porque a mulher ela tem que estar do lado. Não existe essa história, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem também existe uma grande mulher, porque a gente não faz nada sozinho. Nada. Quando eu falo do Opera, a gente tem uma equipe grande, né? Quando eu falo de família, eu e o Café, nós dois educamos as nossas filhas. Então, o homem e a mulher, eles são parceiros. E o homem não está na frente e a mulher muito menos atrás, está ao lado um do outro. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, então, sobrou esse aqui no dos... Então tá. Vamos lá. É um tema também importante, enfim. Eu tiro sim o chapéu para a educação. Como eu já falei, a educação é a base de tudo. Se nós não tivermos um ensino para a gente tirar boas notas no IDEB, um ensino é inadmissível que salas de aulas fiquem sem professores de algumas matérias. Então, a educação é a base de tudo. Através de uma educação boa, a gente forma bons cidadãos. Através de uma educação boa, a gente forma doutores. Através de uma educação boa, a gente consegue que um filho passe numa faculdade federal. Então, a educação, eu tiro o chapéu e precisamos que os políticos incentivem muito, muito, muito e passem mais recursos, construam mais escolas, coloque ar-condicionado nas escolas, porque o Tocantins é muito quente, né? E as crianças, elas sentem muito calor, que elas sejam todas climatizadas, com bons profissionais, para que a gente forme bons cidadãos. Eu tiro o chapéu para a educação. Sem educação, nós não temos nada, né? Porque tudo se começa com a educação. Perfeito. Karina falou e disse, educação fundamental. Então, ela também tirou o chapéu para a educação. Bom, agora vai ser mais... cadê o papel? Precisamos de mais silencinhos aqui por causa das emoções que vai ter. E eu sou chorona. Mas brincadeiras à parte, esses dois aqui vão ser mais emocionantes. E vamos agora para os chapéus que você não tira. Tá, vamos. Deixa os mais emocionantes para o final. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Eu não tiro o chapéu para vulnerabilidade. Quando a pessoa está vulnerável, ela precisa de uma educação melhor, uma saúde melhor. A vulnerabilidade social é inadmissível. Nós precisamos de políticas públicas para fortalecer as famílias, que a gente acabou de falar em família. É inadmissível que uma pessoa esteja em situação de vulnerabilidade pela droga. Nós precisamos criar projetos e programas para tirar as pessoas em situação de vulnerabilidade, do alcoolismo, das drogas. O álcool ele é muito fácil, você encontra ele em qualquer lugar. O errado é muito fácil. Quando você entra no mundo das drogas, é muito difícil sair. E quando você está sendo um usuário do álcool, da droga, quem sofre não é só o usuário, quem sofre é a família. Eu tive um irmão que faleceu junto com meu pai. Ele ficou alcoólatra, amigo, e ele era um empresário, né? E ele não conseguiu sair daquela situação. Nós fizemos tudo o que você pensar. Meu irmão veio morar comigo. Internamos ele numa clínica. Minha mãe sofria demais. Quantas vezes eu vi minha mãe chorando por aquela situação. Ele morreu de outra situação, mas ele viveu momentos muito difíceis, e nós também. Então, nós precisamos fortalecer programas e projetos para tirar as crianças da rua. Em vez da criança estar na rua fazendo o que não deve, está numa escolinha jogando futebol, esteja num programa, projeto de computação, de informática, esteja em programas que tirem as crianças dessa situação, fortalecendo a família. É inadmissível que a gente fique numa fila do SUS esperando 3, 4 anos para fazer uma consulta. Às vezes você vai consultar, quando marca para o médico olhar, aquele exame já venceu, já não serve mais. A gente precisa também acabar com essa situação de vulnerabilidade. A gente precisa fortalecer também a educação, fazer com que aquelas crianças que estejam na rua estejam na sala de aula. Eu não tiro o chapéu para a vulnerabilidade social. Eu não tiro o chapéu, porque quando as famílias está vulnerável, ela está em situação difícil. Tem programas, tem projetos, mas pode ter mais. Então, eu não tiro o chapéu para a vulnerabilidade, não. Ainda mais como assistente social. Eu não tiro. Perfeito. Então,
mas agora sim o chapéu também não tirado pela Karine, de um tema que precisa ser muito bem trabalhado. Muito, muito, muito. É por isso que eu falo que o político ele não pode gostar do poder. O político ele precisa gostar de pessoas. E quando ele gosta de pessoas, ele faz... Como pré-candidata, vamos aqui, Karine, o que é que o vereador faz? Eu sei que o vereador, ele não vai fazer uma obra física, uma escola, uma creche, não. Mas ele pode, como vereador, se ele gostar do trabalho, de gostar de gente, ele pode fazer uma transformação na vida das pessoas. Na vida da pessoa. Como? Cobrando, buscando. Na Câmara, a gente não pode dizer amém a tudo, falar, tá. Não, a gente precisa cobrar. Porque o vereador ele é a porta de entrada do cidadão. Às vezes é muito mais fácil chegar num vereador do que chegar num prefeito, chegar num deputado do que chegar num governador. Então, ele é a porta de entrada e ele precisa ser acolhido. E o acolhimento não é só acolher e dar um abraço. Precisa buscar para que se resolva um problema de um asfalto na rua, na porta da sua casa, de uma creche período integral. Como que uma mãe em situação de vulnerabilidade, que precisa trabalhar, se a creche funciona meio período e o outro período, o que ela vai fazer com o filho? A gente precisa que as creches funcionem período integral, para as mães poderem irem trabalhar tranquila para colocar a comida na mesa dos filhos. A gente precisa muito fortalecer essas políticas públicas. Perfeito. Muito bem colocado pela Karine a questão da cobrança do vereador. E mais do que isso, né, ter um coração feminino que faz a diferença nessa cobrança, justamente para melhorar a vida da população, a mais carente em última instância. Marcelo, falando do tema mulher, não tinha aqui, porque a gente nem precisava ter, porque, como a gente falou, a mulher e o homem, eles andam um ao lado do outro, né? Mas o que eu vejo assim, de diferente na gente, na mulher? A mulher é muito coração. A mulher ela se coloca no lugar da outra. E quando eu falo que a gente precisa ter mais representantes na política mulher, porque nós somos 53% do eleitorado. E na Câmara de Vereadores só tem 3 mulheres. A mulher, ela sabe a dor uma da outra. Ela vai saber cobrar porque ela sabe a dificuldade. O que é ser mãe, cuidar de uma casa, a gente precisa criar programas e projetos para fortalecer as mulheres para elas trabalharem também, para ter o dinheiro delas. É muito difícil. Às vezes o marido sai para trabalhar, você fica com 6, 7 filhos em casa e ganha um salário mínimo. O que você vai fazer? A gente precisa dar curso profissionalizante para as mulheres, para elas se empoderarem. E quando eu falo da mulher na política, é muito bom a gente ter representante, porque a mulher ela sabe a dificuldade uma da outra. Vou falar até uma coisa polêmica aqui, Karine, acho que se eu estiver errado você me corrija. Eu digo o seguinte, muitas vezes a mulher é podada e ela não consegue desenvolver a competência dela na sua íntegra. E mais do que isso, quando ela está em paridade com o homem, muitas vezes ela é mais competente, porque ela é mais detalhista do que o homem. Eu não estou dizendo a questão eu estou falando no sentido de competência mesmo, de trazer mais resultado. Então, muitos homens têm até o medo das mulheres, justamente porque quando vocês estão na mesma situação, no mesmo contexto, a coisa faz a diferença. A mulher ela faz tudo com muita perfeição e cuidado, né? E quando eu falo do amor, quando você trabalha num lugar que você ama, aí que a perfeição vem mesmo, e o cuidado. Quando eu fui primeira-dama em Lagoa da Confusão, eu fui 2 mandatos, o café, ele me deu uma oportunidade, porque às vezes nem o marido quer, né? E ele me deu uma oportunidade de fazer um trabalho social muito lindo na Lagoa. Eu recebo várias ligações de pessoas assim, Marcelo, tem coisas que eu nem lembro que a gente realizou, e as pessoas são gratas a isso. E o café, ele me incentiva muito, 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 e ele permitiu que eu fizesse um trabalho muito lindo na Lagoa da Confusão. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que eu tive. E foi lá que eu vi tudo e eu, com a prática, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Foi muito bacana. Ou seja, quando a mulher está no mesmo contexto, como você acabou de mencionar, o café te incentivou, inclusive, você fez a diferença até hoje, reluz da época que você era a primeira-dama do seu trabalho lá em Lagoa, não é isso? Sim, a gente pôde fazer muitos projetos de trabalho, principalmente com as famílias mais vulneráveis. Inclusive, na época, a gente realizou 4 casamentos comunitários na Lagoa. Acho que teve alguém que teve lá nesse casamento, que está aqui atrás das câmeras. Nessa época, quando eu fui morar com o café, eu tinha 19 anos. E aí eu tinha um sonho de casar e tal. Ele, não. Aí eu apaixonada, fui, mas foi ótimo. Quando eu fui primeira-dama, eu comecei a organizar esse casamento comunitário. O primeiro que teve. E aí tinha 57 casais. E eu falei, aí o café, o recurso assim e tal. Conversando como secretária com ele. Ele falou assim, quer casar comigo? Aí eu brinquei, não quero não. Vamos casar? E aí, amigo, nós casamos. Foram 57 casais. E foi um momento único na minha vida. Eu fiquei tão feliz de estar junto com elas, todas nós de noiva, sabe?
Tô arrepiada. Foi um momento, assim, que marcou não só a minha vida, mas a vida de muitas mulheres que queriam casar e não tinha oportunidade de realizar uma festa. E foi uma festa naquela época, foi mais de 3 mil pessoas. O governador da época foi, padrinho. A gente fez um evento, assim, que para sempre ficou guardado. De arromba. Para sempre guardado no meu coração. Aquele momento marcou muito minha vida como primeira-dama, porque junto com elas eu pude realizar um sonho de muitas, né? E eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar lá na Lagoa da Confusão, deixando uma sementinha na vida das pessoas. Você, como pré-candidata, se eleita, pretende fazer algo muito similar? Sim, eu quero muito ser parceiro do próximo prefeito, próxima prefeita, porque o vereador ele precisa de parceria, né? E eu quero muito poder, com a experiência que a gente teve, né? Poder estar perto e falar isso aqui dá certo, isso aqui não deu certo, vamos juntos construir uma Palmas cada vez melhor. Bom, então vamos agora para o último que você não tira, né? Ah, sim. Vamos lá. Eu não tiro o chapéu. Acho que a gente até, algum tópico que a gente já falou a respeito. Já passamos, foi... Salário maior para os homens. Não pode ser maior para os homens. Por quê? Porque ele é homem? O salário tem que ser conforme a capacidade e a dedicação da pessoa. Em pleno século XXI, é inadmissível que a mulher ganhe menos que o homem. Se ela trabalhar menos que o homem, aí até eu concordo. Mas se ela está numa direção de alguma indústria ou de algum hospital, né? A gente tem várias diretoras de hospitais aí no estado todo que está como diretora e ganha igual o diretor homem. Por que nós vamos ganhar menos que os homens? Não existe isso. A mulher... o preconceito era muito grande, Marcelo. Mas hoje a gente conseguiu sim conquistar muitas, inclusive o direito de votar. Então, a mulher, a gente tem que se empoderar cada vez mais. Quando eu falo do curso profissionalizante, é porque é gratificante eu trabalhar, ajudar o seu marido ali na despesa de casa. E não tira o chapéu, não existe o homem ganhar mais do que a mulher. Se o homem merecer, eu concordo. Mas a mulher, como você falou, ela faz tudo com muita dedicação e com muita perfeição. Então, eu sou a favor do salário igualitário. Está no DNA da mulher, né? Fazer com mais atenção, com mais... não necessariamente carinho, mas com mais afinco, vamos dizer assim. Eu falo sempre para o café. Eu falo muito para as mulheres. Karina, mas os homens também votam em você. Sim, eu não tenho uma bandeira do feminismo, né? Eu sou a favor dos homens também, porque quem seria de nós mulheres se nós não tivéssemos os homens? Mas a gente precisa muito, mulheres, nos fortalecer, nos empoderarmos em tudo. A gente precisa buscar o nosso espaço no trabalho, a gente precisa buscar o nosso espaço na política, a gente precisa nos dar as mãos. Quando nós somos 53% do eleitorado e nós temos 3 mulheres só como vereadora de Palmas, nós não estamos empoderando outras mulheres. E, como eu disse, nós sabemos as dores uma das outras. Então, a gente precisa buscar nosso espaço, não só na política, em tudo. A gente precisa se capacitar, buscar, porque aí você consegue também ajudar o teu esposo nas despesas de casa e também se empoderar. Precisamos nos empoderarmos, buscar cada vez mais estar empoderadas. E eu estou aqui e quero estar junto com vocês, empoderando cada uma de vocês, buscando o nosso espaço, lutando por nós. Quando eu falo de mulher, eu falo de família. Eu falo do esposo, eu falo do filho, e a gente precisa muito buscar o nosso espaço. Maravilha. Agora nós vamos entrar num momento, como eu até já falei até algumas vezes aqui durante o nosso programa, de mais emoção, né? E, no final das contas, o programa Para Quem Tira o Chapéu é um misto de emoção com racionalidade, né? Dos temas importantes. Mas, antes de mais nada, para a gente entrar aqui, eu queria até fazer uma colocação, a gente está falando aqui bastante coisa com relação a homens, mulheres. Eu já sei isso há alguns anos, mas a maioria não sabe, até dentro da sua expertise, dentro da sua ação, eu queria o seu comentário. Até poderíamos ter trazido esse tema, mas enfim. Para vocês terem uma ideia, tinha uma lei no Brasil que proibia a mulher jogar futebol até 1979, 1980. Isso, 1980, 80, 79, 80 foi logo ali. Tinha uma lei proibindo a mulher jogar futebol. Você veja, né?
E hoje, né, essa lei foi revogada na década de 80, mas não faz tanto tempo. É um absurdo isso, né? O povo tem aquele preconceito, né? A mulher jogar futebol, né? Não existe isso. A mulher ela tem que estar onde ela quiser, onde ela achar que é o lugar dela, ela tem que buscar. É o nosso direito de voto, né? A gente nem votava e a gente buscou nosso espaço. Então, assim, cada vez mais nós vamos buscar os nossos direitos. Vocês podem ter certeza disso. A mulher, ela se dedica no que faz, ela corre atrás. Muitas vezes lá na Lagoa, com o café ali, tinha muitas situações que eu ia lá e resolvia. Ele falava, não, vai lá e resolve. E eu tenho uma coisa comigo, eu sou muito sincera. E comigo é assim, um dia desse me falaram assim, Carina, você tem que ser mais política no sentido de gerar uma expectativa na pessoa. Falei, se for para mim mentir para as pessoas, eu não quero estar na política. Porque, gente, é muito ruim a pessoa, se ela veio atrás de você para algo, é porque ela está precisando. Aí como que você vai gerar uma expectativa na vida daquela pessoa, sabendo que é mentira? Então eu prefiro falar a verdade. Falar, olha, infelizmente, nesse momento, eu não tenho condições. Eu não consigo. Isso aí que você está me pedindo não é nem permitido pela lei. Agora, gerar uma expectativa na vida da pessoa e aí depois passou a política e falar, a pessoa... Quando você vota em alguém, Marcelo, é porque você acredita nessa pessoa. Eu sempre falo, é muito bom votar em alguém que você apaixona naquele político. Aí você pega, gera uma expectativa na vida da pessoa... E aí depois você não pode sentar e bater um papo com ela, porque você mentiu para ela. Então, a política, por mais que muitos achem que a política não é séria, tem muita gente boa na política. E eu quero, se Deus permitir que eu esteja lá, eu quero deixar a história em Palmas. Assim como a gente plantou aquela sementinha lá na Lagoa da Confusão, eu quero deixar minha história aqui muito positiva. E as pessoas falar assim, valeu a pena. E que minha família se orgulhe de mim, né? Principalmente. Bom, e agora vamos para os chapéus que vão, talvez, gerar mais emoção. Aí você que vai ter que... Tá. Vamos lá. Eu tiro o chapéu para a nossa primeira-dama, Carine Sotero. E como tiro o chapéu para ela? A nossa primeira-dama, primeira qualidade que ela tem, que a gente falou muito, humilde. Uma mulher que veio de família humilde, uma mulher que está deixando história no estado do Tocantins. A Carine, primeiro, ela tem um coração gigante. Ela se coloca no lugar das pessoas. E eu quero muito parabenizar ela pelo trabalho que ela tem desenvolvido no estado do Tocantins. A Carine, como eu trabalho na saúde e sou assistente social, não tem um dia que não tem uma demanda dela. Ela passa o telefone dela para todo mundo, ela é muito acessível, assim como o nosso governador, né, Wanderlei Barbosa. E eu conheço a Carine tem muitos anos. A gente tem uma história e muita gente fala que nós somos parecidas, né? Fisicamente. Não são? Olha, eu ia falar isso depois no final da sua fala, mas só para fazer uma breve colocação, são praticamente irmãs gêmeas. Às vezes, a Carina, dependendo da situação, ela passa como primeira-dama, porque se não olhar mais assim com detalhes, o nome é muito parecido. Né? E a semelhança, então, nem se fala. Eu acho ela muito linda. Para mim, ela é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Mas a beleza da Carine não é a física a maior, é a interior. É o coração que ela tem. A Carine, assim como o governador Wanderlei Barbosa, ela vai deixar a história dela aqui no estado do Tocantins. Esses dias, ela fez uma campanha de arrecadação lá na Agrotins para mandar para o Rio Grande do Sul. Ela se colocou, ela ia de stand em stand falando, pedindo ajuda para mandar para as pessoas do Rio Grande do Sul, que estavam passando por um momento mais difícil. Esses dias queimou-se um assentamento, ela saiu daqui com a equipe dela, ela ficou 3 dias lá, junto com aquelas famílias, levou água, levou cesta básica, levou o apoio, levou o carinho, levou o amor. Então, ela é minha inspiração, também, como primeira-dama. A Carine, ela veio colocada por Deus. Tudo na vida da gente é com a permissão de Deus. E Deus colocou ela para ajudar no Estado as pessoas que mais precisam. E eu tenho uma gratidão muito a Deus de ser amiga dela. Eu não sou aquela pessoa que estou todo dia com ela, mas em todos os momentos que eu bati na porta da Carine, pedindo algo para ajudar alguém, como assistente social, ela sempre pegou na minha mão e falou assim, vamos juntas, amigas. E ela vai deixar um legado muito lindo. E ela, como mulher, ela inspira muitas mulheres, ela empodera muitas mulheres. E ela está deixando um legado, principalmente na vida de muitas pessoas do estado do Tocantins, que vai ficar eternizados no coração. E eu parabenizo muito ela
por todo o trabalho que ela tem desenvolvido e desejo a ela, a família dela, que Deus abençoe, que eles tenham muito sucesso em tudo que eles for fazer. Porque ela e o governador Vanderlei veio predestinado por Deus para estar governando o estado do Tocantins e principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. E ela me inspira muito. É um ser humano muito lindo, é de uma família que veio de... Eu conheço a Karine há muitos anos, mais de 20 anos. Veio de uma família humilde e ela não deixou a essência dela. Ela não deixou, porque às vezes a pessoa pega o poder e ela muda totalmente. A Karine, o poder para ela é para fazer o bem para o próximo. Então eu tiro o chapéu para minha amiga e desejo muito sucesso. E ela me orgulha muito como primeira-dama e como pessoa também. Inclusive, vocês têm outra característica em comum. Você já foi primeira-dama. Sim. Em algum momento pode ser de novo também, sei lá, né? O futuro a Deus pertence. E a Karine hoje é primeira-dama, né? Além de toda a questão que a gente já abordou aqui das Sim, particularidades incomuns de vocês. Ela é uma primeira-dama que ela não se preocupa não só com o social. A Karine, ela cobra muito de todo mundo. Ela se preocupa com a educação, ela quer uma educação mais digna, uma saúde, porque ela é muito acessível, né? Eu tenho certeza, ela lembra quando eu era primeira-dama também. Acredito que eu deixei uma sementinha lá e que alguma coisa inspirou nela também. E ela me inspira muito, como mulher mesmo, como primeira-dama, porque ela é acessível. Às vezes alguém me vê com ela e eu mando mensagem, primeira-dama, amiga, essa pessoa quer despachar com você, na hora, ela nunca diz não. O gabinete dela está de portas abertas, a equipe dela é uma equipe de excelência. A Karine, ela escolheu dedo a dedo. E ela tem feito a diferença na vida das pessoas. Quando me confundem com ela, eu fico muito feliz, porque não só pelo físico, não, mas pelo interior da Karine. E ela vai deixar um legado aí que vai ficar eternizado no corações de muita gente. E eu desejo muito sucesso para ela. E é uma pessoa do meu coração. Tiro o chapéu para minha amiga. Maravilha. Então, obviamente, né, pela relação de amizade de décadas, eu diria, né? Se estiver errado, você me corrige. Não, tem muito tempo que a gente é amiga. A Karina, até eu confundo aqui para falar, mas vamos lá. A Karina tira o chapéu para a Karine, primeira-dama. Isso, e eu tenho certeza que ela vai vir aqui no Eco News. Na hora que ela ver esse podcast, ela vai entrar em contato, porque a Karine, ela tá deixando um legado no estado todo. E pessoas sérias como você, a gente tem que estar aqui, sim. Aqui é muito sério. Vocês trabalham com seriedade. E eu tenho certeza que ela vai vir aqui também tirar o chapéu para muitas pessoas. Perfeito, maravilha. Parafraseando um colega jornalista de nível nacional, né, que é o Danilo Gentili, ele sempre fala o seguinte: aguardamos você aqui. Karine, aguardamos você aqui. E ela vai vir. A Karine é uma filha também exemplar, viu? Eu vejo o carinho dela com a família dela, com a mãe dela, com o pai dela. Isso me cativa muito, porque quando você cuida dos seus, você também cuida dos outros. Ela é muito amorosa com a família. E agora, Tchan, né? Vamos lá. Será quem é, gente? Senhor, será se eu tiro? Será se eu não tiro? Acho que é o mais polêmico. Não sei. Eu também acho que vai dar uma polêmica. Mas eu tiro o chapéu para o meu esposo Jaime Café, que é o amor da minha vida. A pessoa que me inspira dia a dia. Um ser humano incrível, que tem um coração gigante. É a pessoa mais importante para mim. Me deu 2 filhas lindas, né? O Café, eu vou tirar sempre o chapéu para ele. Porque, primeiro, eu agradeço a Deus, eu sempre falo isso em todos os lugares, por ter me dado essa oportunidade de ser casada com esse ser humano. Porque o Café, todas as vezes que você vê ele vai estar sorrindo. Eu tenho 28 anos de casada. 28 anos, 26, mais 2 de namoro. Eu nunca vi o Café humilhando alguém, eu nunca vi o Café gritando com alguém. Eu só vejo o Café dando amor e carinho. O Café na Agrotins, Marcelo, ele ficou 2 meses na Agrotins junto com a equipe dele. Ele não se coloca, porque ele secretário, ele não se coloca superior aos outros. O gabinete dele é portas abertas. Mas eu vou falar do marido, eu não vou falar do profissional. O Café, ele me empodera como esposa, como mulher. Ele pega na minha mão e fala, vamos juntos. E ele deu os 2 melhores presentes da minha vida, que é a minha filha Vitória, de 22 anos, e a minha caçula, a pequena Júlia, de 14. Quando eu comecei a namorar com o Café, lá em 1996,
A gente namorando e eu tenho outra filha, que é minha sobrinha, filha do meu irmão. Ela mudou para minha casa. Com um aninho e pouco, ela mudou para minha casa, a Letícia. Tanto que eu sou a avó do Davi. Ela me chama de mãe, ela me manda mensagem todos os dias. E sabe o que eu acho lindo nele? É porque ela me adotou e adotou ele. Ele é apaixonado nela também. Ele fala com ela todos os dias. Quando ela manda o vídeo, às vezes eu vou olhar o Instagram do café, está lá o Davi no Instagram dele, que ela manda para ele, né? Por café. Então, assim, ele acolheu a minha família como se fosse a dele. E quando a gente realizou aquele casamento lá na Lagoa, em 2005, foi um momento muito lindo mesmo. E o café só me fortalece, só fortalece a minha família. O café, ele é a nossa base. Eu sem um café, não sou a Karina, porque ele é a minha base. Ele é o amor da minha vida. Você acredita que nem brigar a gente não briga? Eu sou mais agoniada do que ele. E o café, ele me acolhe de uma certa forma assim que eu não gosto de estar falando, porque às vezes, mas quem convive comigo sabe como que é a nossa relação. E em todos os momentos que às vezes um sobrinho ia casar, né, uma filha, o café sempre falava assim: se preocupe em fazer ela feliz, porque se você fazer ela feliz, você vai ser feliz também. E o café, a preocupação dele 24 horas é em nos fazer feliz. E eu tenho certeza que esse homem, ele vai receber muitas vitórias na vida, muitas coisas boas na vida, porque o café nunca fez mal a ninguém, o café só faz o bem. Ele foi um prefeito ali na Lagoa da Confusão, amigo, na nossa casa, 5 horas da manhã já estava aberta. Nós nunca tomamos café da manhã sozinhos. E isso também eu aprendi com ele, né? Ele fez uma história ali naquela cidade, asfaltou 76% daquela cidade, construiu creches, escolas, conseguiu asfalto até para um assentamento. Na época era o único assentamento do Brasil. Mas ele fez essas obras todas, a maior obra ele fez na vida das pessoas. E a maior obra dele, ele fez na minha, porque ele me faz muito feliz. Ele é o amor da minha vida. Se existem outras vidas após essa, que eu não sei, eu tenho certeza que nós vamos estar juntos. Nós dois vamos estar juntos, um de mão dada com o outro. E ele me empodera muito, ele me incentiva muito, ele está junto comigo o tempo todo. Ele apoia a minha família de uma forma, a minha mãe, ele fica na minha casa 6 meses, ele está lá, sempre preocupado, ele é apaixonado na mãe. Ele está passando um momento muito difícil agora, né? Porque ele tem um irmão que a gente descobriu que ele está com câncer. E eu nunca vi o café tão agoniado. E esses dias eu vi ele chorando. Porque o homem termina sendo muito duro. E ele está sofrendo muito, de uns 20 dias para cá, porque ele é muito apegado à família dele. Mas, com fé em Deus, meu cunhado vai sair dessa, né? Juntos, de mão dadas, né? Já vamos fazer o tratamento. E, nesse momento, eu quero falar para ele que Deus está junto com ele, com a família dele, e o irmão dele vai ter a cura. E ele pode sempre contar comigo, porque eu estarei sempre ao lado dele, apaixonada mesmo, eu sou muito apaixonada do meu marido, sou muito grata a Deus pela educação que ele dá para minhas filhas, pelo apoio que ele dá para as minhas filhas, por trabalho, elogio demais, sou admiradora, sou fã número 1 pelo trabalho que ele faz no estado do Tocantins. Ele se dedica 24 horas, mas, como eu falei antes, o maior legado é na vida das pessoas. E ele transformou a minha vida. Tenho quase 30 anos de casado e o amor continua o mesmo. E eu quero viver ao lado dele pro resto da minha vida, junto com as minhas filhas, com a família. E, cara, ele é muito lindo, né, gente? É isso, é o amor da minha vida. Eu lembro assim que quando meu pai faleceu, o café esteve muito do meu lado. Ficou lá em Paraíso, lá no EML, chegou junto com o corpo, e ele me abraçou e chorou junto comigo. Quando à noite eu não consegui dormir, eu pensei que ia morrer, porque eu estava com crise de ansiedade, eu nunca tinha tido. Fazia massagem no meu peito, me abraçava, me beijava. E a gente está junto em todos os momentos, não só nos bons, mas nos difíceis também, porque um casal ele tem que estar de mão dadas, sempre. E primeiro colocando Deus na frente. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Eu sou muito grata a Deus por ter me presenteado com esse marido. Eu tiro o chapéu para ele em todos os momentos, por tudo que ele é.
Ele é um ser humano lindo. Eu, como falei, eu nunca vi o Café gritando com alguém, se colocando melhor com alguém porque ele está em um certo cargo. Ele sempre se coloca de igual para igual, porque a gente faz um trabalho com equipe. E lá em casa também, nós somos a família. Eu, amor, tu tem certeza dessa pré-candidatura à vereadora? Sim, você vai, nós vamos estar juntos, e com fé em Deus vamos estar juntos, vai dar certo. A gente vai poder fazer, sim, a diferença na vida de muitas pessoas. Tiro o chapéu pro Café, sempre. Ele é o amor da minha vida. Só tenho a agradecer a Deus, Marcelo. Amém. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta dentro que você é esposa agora, inclusive, que eu achei muito interessante. Além de vocês serem um casal harmonioso, que um ama o outro nessa proporção, você disse um detalhe curioso. Vocês não brigam, não? Assim... Não, até que eu quero, né? Mas ele não briga, não. Eu, às vezes, eu quero brigar. Eu dou uma cutucadinha, porque ele é muito centrado. O Café é uma pessoa muito centrada e calado. E aí, às vezes, eu quero até dar uma brigada. Quando briga, quando faz as pazes, é bom, né? Mas ele não briga. Ele não briga. Ele é muito calmo. O Café, ele passa uma tranquilidade para todo mundo. Pode se observar, até na fala dele. E eu sou leonina. Então, leonina, às vezes, eu falo, não está certo isso aqui e tal. Ele não calma e vem com aquela serenidade dele, com aquela paz. E a gente não briga mesmo. Muito difícil, muito. Eu não vou dizer que em 26 anos a gente nunca discordou de algo, né? Mas nunca dormimos separados um do outro. Não, mas não é nem questão de discordar, é questão de briga, Não tem. Inclusive, vocês precisam desenvolver um curso para explicar para os casais como é que se faz isso, porque realmente por isso que me chamou a atenção. Amigo, mas não é toda mulher que tem um café na vida, não, meu irmão. Eu sou a única mulher que já acorda com um café na cama, todos os dias. Eu acredito muito que vem a maturidade, né? A gente vai, com o tempo, vai amadurecendo. Tem coisas que, às vezes, a gente acha que é importante, que realmente não é. E com essa serenidade dele, eu aprendi muita coisa. Inclusive, eu sou até mais calma do que eu era antes, eu era muito acelerada. E aí, com ele, eu fui aprendendo isso, né? Porque, o que adianta? Ele fala, calma, não tem, ele tem um dia... Calma, amor, não tem nada melhor do que um dia após o outro. Eu falei, meu Deus, de novo esse dia após o outro. Mas ele é muito sereno, muito sensato. O Café, eu acredito muito que ele é uma pessoa que já veio pronto lá do céu. Já veio pronto. O Café é um cara que já nasceu pronto. Inclusive, eu queria só fazer uma colocação breve com relação ao Café, que eu acho que é importante. Você usou uma expressão também que o Café é uma pessoa simples, né? Muito calma, muito tranquila, e a gente observa isso nele. Eu sempre, quando cruzo com ele, nos eventos, etc. e tal, eu sempre ressalto até, eu brinco, mas é uma brincadeira, sem rasgação de seda, eu sempre gosto de enfatizar isso, senão parece que está puxando o saco. Não estou puxando o saco. Eu estou sendo técnico e, ao mesmo tempo, uma coisa puxa a outra. O Café dentro, aqui, brevemente aqui, o Café, eu entendo que seja o maior e o melhor secretário da Agricultura, porque pelo tempo todo que ele está aí, pelo know-how todo apresentado e pela forma dele ser. E talvez a forma dele ser que talvez tenha sido um dos sinalizadores do sucesso dele, no aspecto profissional, né, nesse sentido. Porque ele realmente é uma pessoa muito tranquila, e que não é, isso infelizmente não é muito comum. Muitos deveriam se espelhar na forma, não estou dizendo para copiar o Café, mas deveria se espelhar na forma como o Café lida com as pessoas, etc., porque isso é sinônimo de sucesso, porque se não fosse assim, ele não teria sucesso. Não só no aspecto profissional, como no aspecto familiar. E aqui endossado pela Karina. Está correto ou não? Não, está correto. O Café... Ele já foi prefeito, né? Já teve encargos públicos, né? Como gestor, mas o Café é muito técnico também. O Café leva tudo com muita seriedade. Às vezes a pessoa, político, não, mas o Café é muito técnico. E ele tem uma equipe muito boa. E ele é a calmaria daquela equipe dele. Às vezes, nessa Agrotins, gente, ele não conseguia dormir à noite, assim, é ansioso também. Como ele dizia, ele falava, amor, se dá certo, tá tudo bem, agora se der errado, a culpa é minha. Então, eu tenho que me dedicar muito. Às vezes, amor, vamos pelo menos almoçar em casa. Eu tenho que me dedicar muito. Mas ele tem uma equipe muito boa mesmo, mas ele é muito competente no que faz mesmo. Maravilha. Então, Karina tira tira o chapéu para o Café. Karina, queria agradecer a tua presença hoje no nosso programa. Ele ficou mais emocionante, talvez tenha sido um dos mais emocionantes, um conteúdo aí gigante. Parabenizar você pela sua trajetória, parabenizar você também por esse desafio, com o apoio do Café, acho que é importante destacar. O público que já te conhece, os que não te conhecem, que vão estar vendo aqui no nosso programa, e também os que já te conhecem, que vão estar revendo vários temas
que são suas propostas, inclusive, vai ser muito elucidador nesse sentido. E gostaria que você fique à vontade, dentro das considerações finais. Eu quero agradecer muito a você, Marcelo, ao Portal Eco News, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, né, de vida. Parabenizar pelo programa. Como eu te disse, você vai fazer história no estado de Tocantins. E agradecer a cada um das pessoas que estão na minha vida, né? Coloquei aí o meu nome como pré-candidata a vereadora, porque eu acredito que o mandato ele consegue, sim, fazer uma transformação na vida das pessoas. As pessoas falam que para a mulher é muito difícil. Não, eu não acho. Que a gente tem que ter coragem, a gente tem que se empoderar e buscar o que você sonha. E o meu sonho é ver uma Palmas cada vez melhor, que as pessoas vivam melhor, que as pessoas que elas busquem e conquistem o espaço em todos os lugares, né? E aquelas pessoas que mais vulneráveis, a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que fazer com que a saúde funcione melhor, a educação melhor, a infraestrutura, a moradia é muito importante, e é por isso que eu resolvi aceitar essa convocação do meu governador Wanderlei Barbosa. E política, Marcelo, a gente não faz sozinho, a gente faz com pessoas. E quando a gente faz com amigos, ainda é bem melhor. E Deus abençoando, que dê tudo certo, eu quero deixar o meu legado também, como vereadora aqui em Palmas. Fazer uma transformação. Eu quero que as pessoas se orgulhem de mim e falem assim, valeu a pena estar com ela. É isso que eu penso. Mais um legado já como primeira-dama, que já tem expertise nisso, em Lagoa, e ser eleita como vereadora, certo? Certo, é isso aí. Como eu falei, a política é para transformar a vida das pessoas. E o meu sonho é ver quem mora em Palmas cada vez melhor. E eu acredito muito que com políticas públicas sérias e bem aplicadas, a gente pode fazer uma transformação.